Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro A Última Viagem, né? Uma variação aí do quadro Do Luxo ao Lixo, certo? Nesse quadro a gente conta a história aí de veículos que se envolveram em acidentes marcantes, né? Ônibus que se envolveram em acidentes marcantes, e a gente conta um pouco da história aí, o que aconteceu, quais foram os fatores que levaram esse acidente a acontecer. Hoje a gente vai falar simplesmente do maior acidente envolvendo um ônibus aqui no Brasil em relação ao número de vítimas. Esse acidente aconteceu no estado de Santa Catarina, numa serra, né, conhecida como Serra da Dona Francisca. E hoje nesse vídeo a gente vai poder conhecer aí alguns detalhes desse acidente, algumas informações que foram obtidas através do laudo, da perícia, enfim. Então, sem muita enrolação, solta a vinheta do canal e na volta a gente vai conhecer um pouco aí da história desse acidente e ver quais foram os fatores que levaram ele a acontecer. No vídeo de hoje, nós vamos falar do maior acidente envolvendo ônibus no Brasil em relação ao número de vítimas. Vamos contar toda a sequência dos fatos para vocês verem que muita coisa precisou dar errado naquele dia para termos essa tragédia como resultado. O ônibus envolvido na história era um Nielson Diplomata 350 com chassi da Scania modelo K112, fabricado em 1988. Pertencia à empresa Costa e Mar, localizada em União da Vitória, no Paraná. Esse ônibus já apareceu aqui no canal em outra ocasião, isso porque muito antes de pertencer à Costa e Mar, ele foi da Gontijo. Então quando fizemos o Sessão Nostalgia da Gontijo aqui no canal, esse ônibus apareceu. Isso foi lá no capítulo 15 do Sessão Nostalgia. Entre o período em que saiu da Gontijo até chegar à Costa e Mar, ele ainda passou por mais duas empresas. A empresa Rota Sul Brasil, localizada em Divinópolis, Minas Gerais, e a empresa Dina Ellis, localizada em Juatuba, São Paulo. Essa foto dele pela empresa Dina Ellis foi realizada cerca de 2 anos antes do acidente, e pelo menos pelas fotos, embora seja um ônibus já com seus quase 25 anos de uso, mostrava-se bem conservado. A empresa Costa e Mar era uma empresa de pequeno porte, possuía cerca de 5 veículos e o próprio dono da empresa era quem muitas vezes assumia a direção dos seus ônibus para que as viagens fossem realizadas. A história desse acidente começa em 13 de março de 2015. Naquela data, um grupo de religiosos havia alugado um ônibus da Costa e Mar e uma van para se deslocarem de União da Vitória, no Paraná, até Guaratuba, também no Paraná, onde aconteceria um evento de natureza religiosa. O ônibus alugado para a viagem era esse que aparece na foto, um Paradiso GV 1150 com chassi da Volvo modelo B10M. Na Costa e Mar ele tinha um prefixo 3000 e devido à sua configuração interna, tinha capacidade para apenas 33 passageiros. Algumas horas após a saída de União da Vitória, já no dia 14 de março, o carro 3000 teve um problema na embreagem, e o dono da empresa, que já fazia o papel de motorista, agora também precisava fazer as vezes de mecânico para tentar consertar o ônibus. Ele, que já estava ali há pelo menos 3 horas dirigindo, passou toda a madrugada e boa parte do dia 14 tentando em vão consertar o problema mecânico. Com o insucesso na tentativa de consertar o 3000, o próprio dono da empresa quis desistir da viagem e retornar ao local de partida. Porém, segundo as notícias, alguns passageiros fizeram pressão para que a viagem não fosse interrompida. O ônibus 3000 é então substituído pelo 5000, o Diplomata 350 que eu apresentei lá no começo. Esse tinha capacidade para 50 passageiros. Foram alocados no Diplomata os passageiros que estavam na van e os passageiros que estavam no carro 3000. Embora o novo ônibus tivesse capacidade total para 50 passageiros, a viagem prosseguiu com 59 pessoas a bordo, algumas viajando em pé. Com a substituição do ônibus e continuidade da viagem, ocorrem 3 coisas que tornam essa viagem irregular a partir daquele ponto. Primeiro, o ônibus autorizado a fazer a viagem era diferente daquele que a efetivamente fazia. Segundo, haviam a bordo 59 pessoas, 9 a mais que a capacidade total do veículo. E terceiro, na tentativa de chegar mais rápido em Guaratuba, decide-se cortar caminho por dentro do estado de Santa Catarina. Fazer uma viagem entre duas cidades paranaenses, utilizando um caminho por dentro do estado do Paraná, exige uma autorização do DER do Paraná. A partir do momento que você cruza a fronteira com o estado de Santa Catarina, sua viagem deixou de ser intermunicipal e passou a ser interestadual, sendo exigido agora que você tenha autorização da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para fazer a viagem. Autorização essa que a Costa e Mar não tinha.
Bom galera, esse foi um acidente bastante triste aí pelo número de vítimas, mas se você estiver gostando do vídeo até aqui, de conhecer um pouco mais dessa história, não esquece de deixar o seu like no vídeo porque ele é muito importante pra gente. O caminho escolhido como atalho passa pela Serra da Dona Francisca, local com belezas lindas de se ver, mas com curvas difíceis de se encarar. Já eram 17 horas daquele cansativo dia 14 de março, quando numa dessas curvas onde a velocidade limite é de apenas 30 km por hora, o 5000 surge como uma bala, desgovernado a 90 km por hora e simplesmente passa direto, como se aquela curva não existisse, saindo da pista rumo a uma ribanceira de 50 metros de altura. Na descida da ribanceira, o ônibus ganha ainda mais velocidade, e estima-se que antes de impactar o solo de frente, ele estivesse a cerca de 120 km por hora. Das 59 pessoas a bordo, 49 perdem a vida instantaneamente e outras 2 a caminho do hospital, totalizando 51 óbitos, o maior acidente envolvendo um ônibus apenas em número de vítimas. O conceito de estar na hora errada e no local errado nunca fez tanto sentido. Um ônibus que não era para estar fazendo essa viagem se acidenta num lugar onde essa viagem não deveria estar passando. Mas o que provocou tudo isso? Já vimos alguns procedimentos errados adotados na viagem, mas isso não explica porque o ônibus estava a 90 km por hora num trecho onde a velocidade máxima era 30. Essas dúvidas foram esclarecidas através do laudo da perícia. Segundo o laudo, não haviam marcas de freadas na pista, e os tambores de freio do ônibus estavam superaquecidos. Fora isso, não foi identificado nenhum outro problema mecânico do ônibus. A perícia também indica que, embora tenha sido uma quantidade pequena, o motorista, que veio a óbito no acidente também, havia ingerido bebida alcoólica. Se você acompanha os vídeos desse quadro, você já sabe o que causa superaquecimento dos freios em um ônibus, certo? Exatamente, o uso em excesso do freio de serviço e a falta de uso do freio motor. Alguns vídeos atrás comentamos um caso parecido no acidente da Brasil Santana. Naquela ocasião, muito por não ter a prática necessária, o motorista desceu uma serra usando só o freio de serviço e acabou sem freio no meio da descida. Mas aqui era o proprietário da empresa quem conduzia o ônibus, e a gente imagina que o dono da empresa sabe, ou pelo menos deveria saber, a importância do uso do freio motor, principalmente para descer uma serra, e com certeza ele sabia. Na situação dessa viagem, a falta de uso não estava ligada a desconhecimento, estava ligada principalmente à pressa. O motorista havia começado a dirigir na noite do dia anterior, havia passado a madrugada em claro tentando consertar o outro ônibus. Provavelmente ele já devia estar exausto e com pressa para chegar ao destino e descansar. E com pressa, a descida da serra foi feita como se fosse um automóvel comum ali. Nas retas o ônibus acelerava, nas curvas a velocidade era reduzida com o freio de serviço. Como a serra tem várias curvas de baixa velocidade em sequência, o freio foi superaquecendo a cada acionamento até que a temperatura ficou alta a ponto dos freios perderem a eficiência. Era uma descida, o ônibus foi ganhando velocidade e ali com o sistema de freio superaquecido não havia mais nada que pudesse ser feito. Há ainda uma última questão que explica a quantidade expressiva de vidas perdidas nesse acidente, foram 51 no total. A gente sempre fala aqui da importância do cinto de segurança, que ele salva vidas. Aí talvez vocês se perguntem, mas William, todas as 51 pessoas que faleceram estavam sem cinto? E eu posso afirmar para vocês que sim, exceto o motorista, todas as outras pessoas estavam sem cinto, mas não por falta de consciência ou por irresponsabilidade. Elas estavam sem cinto porque esse ônibus simplesmente não possuía cinto de segurança. E aí a gente entra em outro assunto curioso. Por que esse ônibus não tinha cinto de segurança? Simples, as leis de trânsito permitem que ele não tenha. Embora pareça um absurdo, ocorre o seguinte: o cinto de segurança tornou-se item obrigatório em veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 1999. E a lei não cria penalizações retroativas, ou seja, veículos fabricados antes dessa data podem continuar circulando sem cinto de segurança, mesmo sendo de conhecimento geral que isso traz um risco maior aos ocupantes. Inclusive, para finalizar esse relato, quero deixar aqui uma experiência vivida por mim em relação a essa questão aí de cintos de segurança. Quando eu tinha ali uns 11, 12 anos, no começo dos anos 2000, eu fiz uma viagem na São Geraldo. E o ônibus que a gente estava viajando já era um pouco mais antigo, era um GV1000, foi fabricado ali em 93, 94, não lembro qual era o prefixo do carro para dar essa exatidão em relação ao ano de fabricação dele.
Mas enfim, naquela viagem tinha um passageiro, sabe essas pessoas que elas não vão lá falar com o motorista, mas elas ficam fazendo uma, assim, piadinha, sabe? Fala assim, esse ônibus aqui tá sem cinto de segurança. Esse ônibus aqui não devia estar rodando. Esse ônibus aqui é irregular, não sei o que. Sabe esse tipo de pessoa que ela não vai lá falar com o motorista, mas ela fica aqui soltando umas frasezinhas aleatórias, assim, sabe? E aí, o que acontece? Numa das paradas que a gente fez, tinha uma viatura da PRF. Os policiais estavam tomando café ali na parada. Aí esse passageiro foi lá falar com o pessoal da PRF pra reclamar que o ônibus não tinha cinto de segurança. Aí o pessoal da PRF veio, esperou o motorista retornar, abordaram o motorista, pediram o documento dele, né, habilitação, pediram o documento do ônibus, enfim. E aí eles verificaram que o ônibus era 93 ou 94, sei lá. E aí só falaram pro passageiro, falaram, esse ônibus foi fabricado antes de 1999, então esse ônibus tá legal pra rodar, não tem nada pra gente fazer. E aí a gente seguiu a viagem. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro Do Luxo ao Lixo. Hoje a gente contou então aí a história do maior acidente envolvendo um ônibus aqui do transporte rodoviário brasileiro. Se você tiver gostado do vídeo, tiver gostado de conhecer essa história, de conhecer tudo o que aconteceu naquele dia que levou aí esse acidente a acontecer, não esquece de deixar o like no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas que talvez tenham visto esse acidente só de maneira superficial, possam ver com mais detalhes o que aconteceu de fato naquele dia. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo do quadro Do Luxo ao Lixo. Fui!